Olha só, todo mundo aqui, caravana de onde? Mas é girando e rodando, é uma simples homenagem para minhas colegas de trabalho, mas olha só. Olá, pessoal, muito bom. Começando mais um episódio SagaCast de um jeito diferente, em homenagem ao Silvio Santos, essa semana aqui, com dois convidados especialíssimos para falar de um tema muito sério que está assombrando o empresariado brasileiro, inclusive nós, né, Gabi? Com certeza. A gente está morrendo de medo disso, mas trouxemos aqui dois especialistas que vão clarear esse tema, reforma tributária. Vamos entender um pouquinho como que funciona hoje e quais serão as principais mudanças. Só antes, Gabi, dá um oizinho pro pessoal. Boa tarde para você, né? A gente está gravando de tarde, né? Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa manhã, bom tudo que você quiser aí. É um prazer estar com você aqui, Gabriela, Sara, com dois advogados extraordinários, duas pessoas extraordinárias, advogados oficiais do Grupo Saga, estão... Podem ficar à vontade, meninos. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Aqui é Daniel, sou sócio de um escritório voltado para, né, resolver e entender, né, os problemas dos pequenos, médios e grandes empresários. E hoje vamos dar uma pincelada aí nesse assunto tenebroso no Brasil, né? Direito tributário, reforma tributária, o que vai impactar no dia a dia de qualquer cidadão brasileiro, porque sim, vai impactar. Olá. Silvio. Olá, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer, né, estar aqui. E, igual o doutor Daniel falou, né, abordar um assunto que está atormentando a mente de todo mundo, atormentando inclusive o próprio Congresso Nacional. Então, é um assunto que há muitos anos vem sendo debatido, há muitos anos, vamos dizer assim, está em pauta, mas não andava, né? Então, o que puder esclarecer para o pessoal de casa, é um prazer, mais uma vez, né, estar aqui com vocês e estamos à disposição sempre. Muito bom, então vamos começar esse papo aí. A gente já está super ansiosa, né, Gabi? A gente já vamos sanar algumas dúvidas que a gente tem aqui também, né? Que a gente se caracteriza justamente nesse grupo, né? E eu queria que vocês começassem falando pra gente, assim, quais vão ser as principais mudanças, né? O que vai mudar na vida da gente, que é microempreendedor. Eu acho que vale a pena primeiro dizer, né, e contextualizar o país que a gente vive, né? Essa reforma, 30 anos que a gente escuta isso, tem 35, 30 Eu anos. achava que não ia acontecer. Que não iria acontecer. Então, no governo atual, ele resolveu adotar essa medida para né, colocar para frente essa reforma, porém, o texto já saiu muito fora do que era pretendido. Né? Na verdade, o que a gente tem hoje? Um sistema tributário fechado, complexo, cheio de normas, com leis federais, municipais e estaduais, né? Com gatilhos, com isenções, com restituições, com crédito, débito, ou seja, uma operação que, para qualquer tipo de empreendedor, né, acho que na ponta da caneta de empreendedor, acho que o primeiro custo dele é contador. Porque um empreendedor hoje, sozinho, ele não conseguiria gerir. Por mais que a gente tenha aí o Super Simples, tem uma MEI que você entra no computador, vou aqui fazer meu cadastro e em 10 minutos, 7, 8 passos, em 7 minutos você sai com o seu CNPJ. Então parece que é uma conquista, mas o que vem depois, né, com esse CNPJ? Então durante décadas, né, os tributaristas e os legisladores estavam querendo trazer a fórmula conhecida americana ou europeia, de um imposto único sendo pago no final. O que é no final? Consumidor. Então, desonerar. O que é desonerar? Tirar todos os tributos da cadeia produtiva para que esse tributo seja aplicado apenas e tão somente no consumidor final. Pois é. Mas na Europa e nos Estados Unidos a gente conhece como IVA, que é aquele imposto, né, que ele vem destacado, né, do valor na nota. Então, quando você chega lá numa gôndola americana ou numa gôndola europeia, vai ter o preço do produto mais o IVA. E pronto. Durante essa cadeia produtiva, para esse produto chegar até a gôndola, não há tributação. Então, o tributo ele é no final da cadeia, que a gente chama no final da cadeia. Então, importamos essa ideia na tentativa de simplificar, né, e baratear o custo tributário brasileiro.
Porém, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, assim, acordos políticos, dificuldades territoriais. A gente tem que lembrar que a lei, né, uma reforma tributária, ela tem que abranger o território brasileiro todo. Então, muitas vezes a gente fica aqui focado em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Sudeste, e esquece do pequeno comerciante de Macapá, que tem dificuldade de ter internet, de ter um ponto de internet, de fazer uma venda a cartão. Então, assim, trazendo toda essa dificuldade para dentro da reforma, acabou que a nova lei que virá do sistema tributário é uma concha de retalhos. Então, eles pegaram um princípio único, já dividiram em dois impostos, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o IBS e o CBS. Então, já começa por aí. Então, assim, vai impactar diretamente todo e qualquer cidadão brasileiro, sendo ele o consumidor final, porque ele vai ter agora uma figura do contribuinte final. É ele que vai... Mas me explica um pouquinho, assim, como que ele afeta diretamente a gente, que é pequeno e médio. Porque, assim, o IVA, por exemplo, se a gente importa esse sistema para cá, quem vai ser mais onerado? Logicamente, é o consumidor final. Agora, nós, nessa história. Isso. O micro e o pequeno empreendedor, ele vai ser afetado pela reforma. Por quê? Primeiro, o sistema de pagamento, vamos falar que foi um jeitinho brasileiro, mas com nome em inglês. Vai chamar split payment. O que é? Na hora do microempreendedor fazer a venda final para o consumidor, ou seja, nós, advogados, como prestadores de serviço, Saga como prestador de serviço, a nota fiscal virá com um duplo valor. É o serviço prestado e o valor a ser recolhido. E o nosso cliente vai ter que fazer esse pagamento. Nossa, aí o cliente vai ficar bravo. Entendeu? Confuso. Então, vou vender um hambúrguer. Essa divisão será feita na hora. Então, isso é um grande, né, para quem estuda, para quem está vendo essa matéria passar pela Câmara dos Deputados, está no Senado, e até agora a gente não tem nenhuma movimentação para que isso se modifique, porque, querendo ou não, isso é uma forma do Estado transportar a responsabilidade da fiscalização para o consumidor, para você, para o microempreendedor. Ele vai ter que fiscalizar quem está pagando. Exatamente. Entendeu? E com um detalhe, nós participamos ao longo, né, desses debates, nós estamos participando intensamente de seminários, de palestras, de tudo. E foi engraçado que nenhum desses seminários tinha até o pessoal da Receita Federal, e aí foi colocado o tema. Tá, ok, chegou a informação ali para o prestador de serviço, ele vai dividir, né, aquele que é o valor da prestação e aquilo que o contratante, né, vamos dizer assim, vai ter que pagar como imposto. Como é que isso vai chegar para a Receita Federal? Aí sabe aquele momento que deu uma certa tela azul? Ele virou e falou assim, não, veja bem, nós temos um processo longo ainda de adaptação pela frente. Ou seja, não tem definição, né? Já estamos em contato com alguns órgãos, algumas secretarias, já estão fazendo testes de um programa para a gente conseguir pegar ali a informação do imposto, ali a informação, por exemplo, da prestação de serviço. Então, nem isso ainda está definido. Tudo bem, nós temos ainda Eu tô pensando assim, cara, o Estado, né? E aí eu tô falando em sentido macro. A gente é muito ruim de governança. Como que a gente vai modificar o sistema todo se a gente tem nem processo definido para isso? Na verdade, nós vamos ter que criar um novo sistema. Porque esse sistema, em tese, ele tem que vir conjugado com o sistema de pagamento. Então, a instituição financeira que vai ser a parte que arrecada e transfere. Então, o consumidor, né, estou consumindo um serviço do Saga. Você vai emitir uma nota fiscal e eu vou fazer o pagamento para você. A instituição financeira vai ter que já fazer o desmembramento do valor e encaminhar o que é do empresário para o empresário e o que é do fisco para o fisco. E aí a gente está falando também de uma outra modificação. Esses valores não vão mais para a Receita Federal. Né? Vai, no texto da lei, a gente, né, o Brasil vai ser composto agora por um supergrupo
né, um supergrupo de gerenciamento tributário. Denominado Comitê Gestor. Comitê Gestor. Esse Comitê Gestor, ele vai ser responsável por tudo que é tributo no Brasil, sendo ele federal, estadual ou municipal. Peraí, a gente tá criando um novo órgão? Não entendi. Isso. Como... Fora a Receita? Que vai mandar E a Receita vai fazer o quê? Vai mudar? O que que é? A gente É uma vai continuar evolução fazendo da a Receita? essa O que que é? declaração de imposto de renda para Receita. Então, assim, Gente, que bagunça. nem os próprios auditores ainda conseguem responder para a gente qual que é o âmbito que esse comitê terá em termos de poder. Porque a gente está trazendo para um comitê um poder de decisão que interfere no Brasil inteiro. Sim. Entendeu? E esse comitê, até agora, ele vai ser representado, vai ter um representante por estado, um representante federal e depois terá uma eleição entre municípios para defender o interesse de municípios. Nossa, isso vai virar, assim, um angu de caroço, E o né? que... Não, e nessas palestras e nessas convenções que a gente vai, o que mais se escuta é: nós podemos estar criando uma figura do presidente desse comitê com um poder Sim. quase que presidencial. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Mas aí, se a gente, como vocês comentaram, né, que em outros países já existe esse modelo de tributação. Talvez seja essa a intenção, é trazer uma cópia dessa para cá para ver se dá certo. Mas Qual que é o problema? Ele estava falando aqui de uma coisa simples, Bernardo, de governança, de Não, são coisas processo, básicas, de né? teste, Nós temos um problema no Brasil. básicas mais complexas, né? Tô falando que ninguém tá falando de facilidade. Eu sempre gosto de fazer comparação. Vou dar um exemplo simples. Quando começou a pandemia do Covid-19, até lá no escritório, começou a se falar, eis que a Prefeitura de Belo Horizonte vem com um decreto, ali 20 de março, mais ou menos, de 2020. Quando ela começou com aquilo, eu chamei todo mundo no escritório e falei assim, eu não sei se vocês lembram, o discurso era 14 dias em casa. 14 dias em casa que tudo vai se resolver. Aí eu até brinquei no escritório, falei assim, vocês já viram alguma pandemia no mundo, historicamente, que durou 14 dias? Não existe. Primeiro, nós não estamos preparados para nada. Por que eu estou falando esse exemplo? Porque se a gente for fazer esse panorama desde lá, vou colocar, eu não vou longe não, só vou até 1500. Se a gente for fazer esse panorama todo, sempre foi assim, sempre passamos, vou usar, né? Sempre passou o carro na frente dos bois. Nunca houve uma preparação exata para... Nunca houve, assim, como é que eu posso dizer? Nunca houve preparação. Nunca houve uma preparação para as inovações, para as evoluções, para nada. Se eu for fazer um outro paralelo aqui, a lei de licitações, que ela é a nova lei, de 2021, eram 2 anos para entrar em vigor. Como é que você acha que o pessoal está agora? Como é que você acha que a própria administração pública está agora? Eles estão preparados? Tiveram 2 anos. Ninguém está preparado. Ninguém, óbvio, não posso generalizar. Mas muita gente ainda não está no ponto, tem muitas dúvidas, tem muitos problemas, tem muitas questões a serem solucionadas. E isso vale também. Um outro exemplo que eu vou dar, até estava brincando com o Daniel. Eu vou revelar a idade aqui, não tem problema nenhum. Há exatos 20 anos atrás, eu estava no ensino médio, e um professor de história chegou assim para mim, é o professor Elai, Colégio Batista. Ele virou assim para mim, você quer participar de um programa de televisão? Eu assim, o que você trata? O tema é reforma tributária. Gente. E eu estava puxando pela memória. Foi lá na TV Minas, o programa Brasil das Gerais. E eu lá, com meus 16 anos, fui participar. Cheguei para participar, advogados, empresários, né, dona de casa e tudo mais. E qual que era o principal assunto? Não, quando que vai ser a reforma tributária? Como que vai ser a reforma tributária? Meu Deus, não podemos jogar isso tudo no consumidor. A impressão que parece que a gente tá pensando sobre ela até hoje, né? Porque, assim, não tem... Assim, quando vocês falam, a sensação que a gente tem é que definições estão sendo feitas o tempo todo, como numa startup, só que sem a velocidade de construção de processo que tipicamente uma tem. Então, E o que a gente mais sente é que quem será mais atingido pela reforma não sabe nem o que está acontecendo. Entendeu? Não sabe o que acontece, por onde passa. mas se começar a comentar, vai começar a trazer problemas. E eu né? acho que Vocês acham que
É abafando? Eles estão abafando. Não é questão de abafar, porque assim, a gente vê muita... É porque ele fica focalizado. Vamos em uma palestra de uma entidade de classe. Poxa, eles vão focar a discussão para aquela classe. Vamos numa palestra em um conselho de empresas. Eles vão focar no que a lei traz para aquelas empresas. Vamos Mas você tem visto esse movimento assim, ó, que nem a gente está fazendo aqui hoje, trazendo todo esse movimento, uma linguagem simples, falando disso de uma forma que todo mundo possa entender. Assim, a gente, por exemplo, olha só, quem hoje mais trabalha com pequeno empreendedor hoje é o Sebrae. Né? Eles são muito fortes, eles determinam. Eu também até hoje não. Olha que a gente acompanha super nessa e não vi nada. E isso é uma pauta extremamente relevante para quem está iniciando, para quem está no... E pode ser também pelo fato de que agora ela está no Senado, né? Está em processo ainda, né? Pode ser que ainda algumas poucas modificações venham. Então, eu acho que está todo mundo com o pé atrás. Está todo mundo ainda esperando, olha, vamos ver como é que vai ser. E aí vamos chamar o pessoal para conversar. Mas a gente tem sentido, principalmente na última palestra que a gente foi, estiveram presentes muitos advogados, ex-ministros, ministros, juízes, deputados, que fazem parte mesmo do poder decisório. E uma coisa que eles batem muito na tecla, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Vamos disseminar a informação. Vamos abrir a informação. Porque ainda está muito fechada nos círculos de quem quer debater e ver como encaixar a lei ao melhor interesse. E a gente está esquecendo da base da pirâmide. Entendeu? Porque, querendo ou não, essa reforma ela vai atingir muito a base da pirâmide, o micro e o pequeno empreendedor. Porque grandes empresas, grandes corporações, já têm o jurídico pronto, afiado. E, inclusive, porque a gente estava discutindo lá, grandes empresas têm o poder de realocar, de modificar protocolos. Sinceramente, com a reforma do jeito que está, muita parte de produção, distribuição, logística e venda vai mudar. Porque hoje as grandes empresas se adaptam da melhor maneira possível para ter para ter mais benefício tributário. Isso vai mudar. Porque agora, toda essa cadeia de impostos que todo mundo conhece, né? Contribuição social, contribuição previdenciária, contribuição sobre o lucro, isso vai desaparecer. Não existirão mais essas siglas. Essas siglas que a gente tem hoje, elas serão comprimidas dentro de um imposto só. Então, hoje, por que, por exemplo, Amazon, Mercado Livre, possui centros de distribuição em cidades estratégicas e muitas vezes você pensa assim, poxa, mas por que essa cidade? Por que não está em São Paulo? Porque ali tem um benefício. Sim. Com a nova lei, com a reforma, isso pode mudar. Aquele benefício que o município dá para uma empresa, ele não vai ter mais o poder de dar aquilo. Então, a gente pode estar aí no início de uma mudança muito drástica até no nosso modo de negociar. Até no modo de fazer negócio, de quem comprar, aonde comprar. E aí você me pergunta, poxa, mas o Joaquim da padaria, o que ele tem a ver com isso? Ele tem a ver que o insumo que chega para ele, ou seja, quando ele vai lá no mercado, quando ele vai no Ceasa, esse insumo chega de algum lugar. Sim. Vem de um centro de distribuição. Então, será que a reforma tributária vai baratear esse custo? Será que vai trazer benefícios? Será que não? Como que fica... A gente está pensando também, mais uma vez, voltando, a gente está pensando em grandes centros, mas como que o Joaquim da padaria lá de Macapá vai ser afetado? Como, né, que o Jorge da hamburgueria lá de Rio Branco vai ser afetado? E como que ele vai repassar isso para o consumidor final, que é a grande preocupação no negócio dele. Porque se a gente tem uma sobrecarga também lá no consumidor, a gente sabe que circula menos, o cara vai comprar menos, isso é um impacto também. Existe um discurso, né, de quem... você não vai conseguir manter o produto com o mesmo valor, né? Não, existe um discurso de quem quer colocar a reforma à frente, inclusive do relator, né, que não haverá aumento de carga tributária e ele se vangloria muito do gatilho que tem na lei.
existe um gatilho de uma alíquota máxima, ou seja, a carga tributária global não pode passar daquele gatilho que está expresso na lei. Mas a gente sabe que a própria lei ela vai dar um tempo de adaptação. Essa lei, para ela ser nos moldes que eles estão querendo, serão 7 anos de aplicação. A gente está falando para lá de 2030, para ela estar 100% funcional. E nesse tempo de adaptação, a gente vai conviver com um sistema misto. O sistema antigo com o sistema novo. E aí que mora o perigo. Porque aí sim existe uma perspectiva real de aumento, real mesmo. E tudo no Brasil, a gente sabe, tudo que aumenta, não volta. Não existe um imposto que ele é cobrado ali e depois ele é retroage. Deixa de existir. Ou então deixa de existir sobre duras penas. Né? Então, assim, nesse tempo de adaptação... É um teste, né, de validação que eles vão fazer. Pois é, mas isso é um teste na prática. Não, não teria... assim, hoje eu não consigo, assim, pela minha ignorância mesmo, eu não consigo ver como seria feito de outra forma. Teria que ser na prática mesmo. Mas, assim, o problema todo é você manter 2 impostos, Isso. porque você tem um custo maior. Então, aí você, além de você ter um imposto que você já paga normalmente, você ainda tem aquele imposto do consumidor final, que ele recebe, que ele sente também. Então, o pessoal tá pagando imposto 2 vezes. Mas isso eu tô imaginando aqui, o problema que vai dar, tipo assim, o sistema, quando a gente fala de judiciário, né, o que já tá judicializado no tributário, imagina a confusão que vai dar. Então, inconstitucionalidade, gente. Esse é um outro ponto. Olha, em várias palestras, vários operadores do direito, né, advogados e autoridades como ministros, eles falam, gente, a gente vai estar aqui com uma ministra que ela pegou o texto, ela pegou um texto da lei e falou, eu como ministra eu consigo ver aqui 5, 6 inconstitucionalidades só de bater o olho. Ou seja, mesmo que seja promulgada e sancionada a lei, você pode ter certeza que vai ter uma batalha judicial intensa nesse tempo de ajuste. E com um detalhe, vai parar tudo no STJ. O STJ é a instância final. A discussão toda vai para o STJ. E a ministra do STJ, ela falou assim, e aí? E aí? Como? Estamos preparados? Temos condições? E isso nós estamos falando dos impostos que vêm para nós. Nós temos também uma figura na reforma tributária que é um imposto seletivo. O imposto seletivo ele teve um apelido, né? Que é o imposto do pecado. Do que é? Em tese, o legislador ele quer onerar atividades que promovam a degradação do meio ambiente. Entendeu? Que tragam atividades insalubres à saúde. Então seriam assim, quais produtos estariam dentro do imposto seletivo? Cigarro, bebida. Mas, no texto da lei, eles começaram a abrir um leque perigoso. Vou dar um exemplo. Atividade de mineração. Ela impacta o meio ambiente. Sim. Mas ela é essencial para muitas outras, ela é fundamento para muitas outras que são essenciais. Imagina o nosso estado. Tudo nessa mesa. Imagina o nosso estado. E o nosso estado. Os maiores produtores de minério de ferro e derivados. Então, assim, existe... igual o pessoal gosta de falar no direito. Existe uma série de discussões que ainda tem que ser debatidas e, assim, por todas essas convenções e palestras que a gente está indo, elas não estão sendo aprofundadas. A reforma está sendo... vamos falar assim, um termo popular, sendo feita a toque de caixa. O relator, numa dessas palestras, ele garantiu que até o final do ano o Senado aprova. Então vai ficar por só o presidente sancionar. Então a gente está falando desse ano. Ele falou que até dezembro, com a força política, o texto vai passar. Porque até numa dessas palestras, acho que foi na mesma, inclusive, eles estavam falando, 2032 é ali o ano, vamos dizer assim, o ano chave, 2032, 2033, para já estar tudo rodando. Gente, e aí, o que a gente faz num cenário desses? Como vocês podem nos ajudar como especialistas, tributário, compliance, governança? O que a gente faz?
Eu acho que primeiro, falando a todos, né, procurar profissionais que já estejam dentro dessa nova realidade, ou seja, profissionais que estão procurando se informar a respeito das mudanças, o que vai impactar, e isso assim, para qualquer tipo de negócio. Porque o impacto será em cima de todos. E não só operadores do direito, contadores também. Em várias palestras a gente tem acompanhado escritórios de contabilidade, departamentos financeiros de empresas, estando presente justamente para começar, pelo menos, a desenhar uma nova realidade. A gente sabe, assim, a política brasileira é muito estável. Um lado é para lá, um lado é azul, o outro lado é roxo, e se você não é azul, você é roxo, mas se você também não é nenhum dos dois, você está errado. Então, assim, mas acredito eu que o texto como está vai passar como está. Entendeu? O texto, com todos esses problemas jurídicos, ele vai passar como está. Não vejo força política do Senado para modificar alguma coisa. O Senado não vai trazer grandes alterações, pode ser alterações pontuais, mas não acredito. Então, hoje, para o pequeno, médio, grande empresário que não tem ali um jurídico, ou que tem uma contabilidade mais tradicional, né, já procure conhecimento, procure profissionais para analisar a sua atividade, para dar uma olhada aonde a reforma pode impactar na sua atividade, para não ser pego de surpresa. E, principalmente, analisar quando efetivamente o texto for aprovado, como você vai sobreviver com um sistema misto. Porque eu acho que é o principal. Eu acho assim, hoje a gente está falando de um país que 99% das empresas estão no Simples Nacional. Dentro desses 99%, olha que a gente está falando de 99% das empresas brasileiras estão no Simples. E a mudança, né? Ou seja, o Simples, o nome diz, né? É para simplificar a sua vida tributária. E agora que só tem 2 impostos? Como que fica? É vantajoso você estar no Simples? Então, assim, você vai ter que começar a rever a sua cadeia produtiva, ou então, para quem é comerciante, rever como você vai se colocar no mercado, entendeu? Será que eu tenho um lastro aqui para transferir esse custo para o meu produto? Eu tenho certeza que 90% de quem está no mercado hoje não tem. Quem é franqueado, conversar com isso, ver qual que é o processo, quem é prestador de serviço, desde um representante comercial que está lá, que está fazendo a venda dele, emitindo a sua nota, mandando para a empresa para ser vendido, esperando lá, né, o pagamento, o cliente recebe a nota fiscal. Desde esse processo que aparentemente ele é simples, o representante comercial pode ser afetado, a empresa. Então, toda essa cadeia, vamos dizer assim, precisa de muita atenção. Porque a partir do momento que as empresas, né, vamos colocar assim, independente, igual o Daniel falou, independente da empresa, independente do segmento, seja prestação de serviço, seja venda, seja uma franquia, a partir do momento que ela começar a se precaver, começar a procurar conhecimento, começar a querer entender esse novo sistema, por maior que seja a dificuldade, e vão aparecer as dificuldades, dá um passo à frente. Dá um passo à frente para começar a entender toda essa coordenação e começar a entender qual que vai ser o impacto no meu negócio. Sim. Qual que vai ser o impacto, inclusive, interno na empresa. O que isso pode gerar internamente? Eu tenho X funcionários, como é que isso pode chegar para os meus funcionários? Sim. Então, toda essa linha, toda essa cadeia, né, novamente, precisa dessa atenção. Precisa desse preparo. Não, né, vamos tirar aí a mística, assim, para todos os empresários de qualquer porte. Né? Primeiro ele tem que lembrar que o tamanho dele é ele. Né? Não adianta eu sentar e falar, não, eu sou pequeno. Não, você é do seu tamanho. Entendeu? Então, assim, para qualquer pessoa, hoje, informação está na nossa mão. Sim. Informação, Instagram, sites, né? Site do escritório, LinkedIn, mídia social. Então, assim, não vamos terceirizar a busca pela informação. E eu acho que agora está na hora de todo mundo começar a inovar, né? Isso. E de verdade, né? Trazer realmente propostas que façam sentido para o negócio. Nós, né, como prestadores de serviço, vocês também, a gente pensar
uma coisa que a gente sempre bate na tecla, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Formas de pagamento diferenciado, a gente está trabalhando em parceria, né? Ainda tá, acho que pode contar, né, Gabi? A gente está com um parceiro lá em São Bernardo do Campo, que ele tem um projeto voltado para pequenos e médios também. Daí ele é contador e está montando uma equipe para fazer BPO para pequenos e médios, já oferta esse serviço, etc. Então, assim, pensar em modelos de remuneração também para nós profissionais que são diferenciados, porque será que nós, por sermos advogados, não podemos cobrar, fazer com que vender, né, por assinatura? Será que é possível? Né? Para que todos tenham acesso também, né? Ali, né? Exatamente, para que a gente crie recorrência também, né? Para que a gente consiga, de fato, ajudar essas pessoas a continuarem sobrevivendo. Porque, Daniel, você falou uma coisa que é super verdade. Teremos de sobreviver a esse período aí de tamanha incerteza que a gente vai passar. Então tá na hora, eu acho que de todo mundo inovar e contar também com a ajuda de vocês, né? Que são profissionais que têm visão de negócio, vocês sabem de compliance, sabem de governança corporativa, né? Quando a gente fala em governança, a gente quer falar sobre sustentabilidade no final de contas. Então, assim, é sobre isso, né, que a gente precisa entender. Tá na hora de inovar de verdade. Inovação para valer, com seriedade, com pé no chão, nada de hype, né? Agora é o momento que a gente vai mostrar aí. E colocar na mente do micro, do pequeno e do médio empreendedor, que muitas vezes a gente depara com alguém que vira assim, mas eu só vendo sanduíche. E aí a gente vira para ele e fala, deixa eu te explicar como você já está inovando. Sua maior venda é iFood. Ele, Eu tá vendo? né? Entendeu? Chegar Então até hoje a gente já está até sentindo que assim a minha fonte primária é um aplicativo. E depois eu posso investir para trazer o físico para dentro do meu negócio. Trazer uma coisa diferente, uma experiência sensorial, né? Algo ali no meu estabelecimento. Mas quantos e quantos microempreendedores alugam a garagem, compram uma chapa, compram alguma coisa para vender exclusivamente pelo iFood? Existem cursos no YouTube de como abrir pizzaria, pastelaria. Eu acho isso louvável. Sim. Pena que, assim, ele está muito voltado para o dia a dia. Ah, você precisa da farinha, do chapeiro, que não sei o que, parará. Mas e para emitir o cupom fiscal? E depois, né, disso comecei a receber. E esse dinheiro? Vem para minha conta pessoa física? Eu posso misturar? Eu posso pagar minhas contas pessoas físicas com o que eu tô recebendo? E ali, você pode sim ter um case de sucesso que em 2, 3 anos basta uma caneta. Basta uma fiscalização. Pronto. Exato. Entendeu? É um papo que a gente precisa levar, né? Já caminhando aqui para o final, estão aqui 2 profissionais para ajudar vocês, né, a estruturar um negócio pensando em sustentabilidade, pensando não só em sobrevivência, mas em viver aí longos anos nesse mercado. Queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo agora e deixassem também os contatos, né, onde o pessoal pode encontrar vocês aí também. Mensagem primeira. Por mais que venham dificuldades, por mais que a situação não seja, no momento, a melhor, assim, a mais esclarecedora, eu acho que o brasileiro ele também tem por essência inovar, empreender, ter gana, corre atrás. Somos, né, um povo extremamente trabalhador, que quando quer, ninguém segura. Então, assim, por mais que vai vir um cenário nebuloso, né, a gente também tem que ser sincero, um cenário de incertezas, eu acho que o brasileiro ele é capaz de ultrapassar isso e continuar crescendo, continuar inovando. E eu sei que por mais que venham todas essas dificuldades, é preciso primeiro buscar a informação, buscar o conhecimento e ir colocando em prática à medida do possível, né? Também não precisa sair naquele desespero todo, mas ir aos poucos e implementando as políticas dentro do seu negócio. Estratégia, né, Que Bernardo? tudo vai caminhar bem. Muito bom. Não, e uma frase que eu já utilizei, né? Não rotule o seu negócio. Não rotule, não seja, né, você, um investidor, um empreendedor, como uma pessoa que boicota. Ah, eu sou pequeno. Não, o seu negócio é o seu tamanho. Então, assim, invista em conhecimento. Pode parecer caro, mas não é. Né? A gente está aqui justamente para tirar essa carapuça de que um serviço especializado custa caro. Não custa.
Eu acho que o que é caro é o efeito de não ter, né, tomado algumas decisões de planejamento. Empreender é um passo, eu acho que é um passo muito sério na vida de um brasileiro, principalmente quem sai de um regime seletista, né? Tenho 15 anos na empresa, quero inovar. E aí você pega tudo que você produziu ali para empreender e não deixa esse planejamento contábil e fiscal e jurídico fora da sua conta. Porque o Estado é lento, mas ele chega. A fiscalização é lenta, mas ela chega. E quando ela chega, ela cobra juros e correção. Então, assim, é investir mesmo, colocar no business plan esse investimento de planejamento. Que aí eu tenho certeza que o negócio vai perdurar por muito tempo. Ai, legal. E os contatos, né? Nosso Instagram, @FPBCC Advogados. E o nosso LinkedIn, Defranco, Prando, Baroni, Chalup, Castro Advogados. E o nosso site, www.fpbc.com.br. Mas pode ficar tranquilos, tá? Porque a gente vai disponibilizar todas essas informações, os acessos a eles, vão estar aqui na descrição do vídeo. Então pode ficar bastante tranquilo que vai ficar fácil aí para você contactar eles. Eles são nossos advogados, nós temos os contatos pessoais deles, nós vamos passar para todo mundo que vai te assistir. Estamos à disposição. É só isso aí, gente. Até o próximo. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.